Estamos de volta com nossa conversa sobre 30 anos da Constituição Federal e direitos humanos, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Gustavo Ferreira, professor de Direito da UFPE, Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, e João Paulo Alain Teixeira, também professor de Direito da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Vamos voltar para outro tema da atualidade, que é a questão da candidatura do ex-presidente Lula. Aí eu vou ler aqui 2 trechinhos bem curtos de 2 opiniões de 2 ministros do Supremo, que é o órgão que deveria guardar a Constituição. Um dos ministros disse que a posição do Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor do ex-presidente Lula, abre aspas, não possui efetividade jurídica alguma e não representa a opinião da ONU, e sim de um subcomitê do comitê, fecha aspas. Agora vamos para o outro. O outro afirma que o comunicado, abre aspas, não é vinculante, impera no Brasil a nossa ordem jurídica, não a estrangeira. E a defesa de Lula argumenta que a recomendação do comitê tem que ser cumprida. Qual a opinião do senhor, Gustavo? Eu fico com vergonha de ouvir essas opiniões por parte de ministros do STF, né? Porque o Comitê de Direitos Humanos ele é o mais importante órgão hoje do Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, porque é o que dá efetividade ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, que o Brasil há muito tempo já aderiu. O Brasil não precisava aderir ao protocolo adicional que faz o país se submeter ao comitê, mas o Brasil aderiu, aceitou. Desde 2009. Desde Quando 2009. assim, né, esses protocolos internacionais, eles têm o mesmo poder da Constituição, eles estão abaixo, qual é? Veja, desde 2004, não há mais dúvida sobre isso, porque a emenda 45 alterou a Constituição e colocou os tratados de direitos humanos, quando eles entram no nosso sistema pelo procedimento que a Constituição prevê, no mesmo nível que a Constituição, de uma norma constitucional. O fato não existe um Estado internacional que tenha, por exemplo, um exército com força tal de impor, né, a decisão. Então, muitos países, mesmo participando dos sistemas internacionais, resistem, criam um discurso de justificação interno que alguns aceitam, né? E eu acho que é o que vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Mas o fato é que, em um sistema ao qual nós estamos conectados, nós estamos submetidos, houve uma decisão que precisava ser cumprida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso me lembra muito a reação dos ministros do STF quando da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Gomes Lund, isso 2010, se eu não me engano, que os repórteres chegaram para os ministros logo depois da sessão e perguntando, e agora, né, vocês decidiram que a lei de anistia vale e a corte disse que não vale. E eles, não, mas quem decide no Brasil é o STF. Tal. Eles mostravam um desconhecimento total do papel da corte. Aos poucos eles começaram a citar a corte, mudaram um pouco a postura. A mesma coisa está acontecendo agora em relação ao sistema global. Agora, Edna, os defensores dos direitos humanos sofrem muitas ameaças, na sua opinião, aqui no Brasil? Nossa, já sofriam historicamente. E agora, nesse contexto, né, que a gente vive quase um momento de afloração do fascismo e etc., das posições ultra-radicais, de posições fundamentalistas, é uma população, essa de defensores de direitos humanos, que tem sido muito atacada. A gente tem no norte do país, por exemplo, uma volta das listas de morte, né? Das pessoas que estão cabra marcado para morrer, literalmente. Estão programadas para morrer e seguem uma sequência, né? Os programas de proteção estão fazendo um esforço danado, redobrando as atenções, especialmente com os defensores de direitos humanos, para evitar que essa lista continue, que outros defensores sejam ameaçados. Você tem o caso da Marielle, né, que morreu daquela maneira trágica e até hoje a gente não tem elucidação no caso. Os defensores de direitos humanos vítimas desses conflitos de terra, da grilagem, etc. Chico Mendes, a Dora Steng, morreu agora morreu uma série de defensores no Pará, aquela chacina no Maranhão. Então, quer dizer, é um contexto e se não for esses defensores que são quem fazem a resistência, né, desses direitos dos mais amplos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, etc.,
como é que a gente consegue travar esse debate, manter essa resistência e impedir que essas conquistas elas sejam desfeitas, né? É um momento difícil. Será que o pior episódio contra os direitos humanos aqui no país foi o massacre do Carandiru? Professor Olha, João Edna. Eu fico relutante em dar pesos, né? Sim. Em dar medidas. Cada violação tem a sua relevância. Exatamente, e elas devem ser, uma coisa que todas elas devem contar é com repúdio da sociedade, né? Se morreram 111 no Carandiru e eram 111 presos, se morreram a chacina do Cabula também, que morreu, a quantidade... Não tem como a gente fazer uma equiparação, a gente tem que sentir cada vida perdida de maneira trágica e violenta. Eu só queria complementar, talvez conectando com algo que eu queria comentar do bloco anterior, que chama muita atenção no Brasil de hoje, você perceber de forma tão naturalizada que nós temos um Estado policial claramente avançando. Quer dizer, um Estado repressão. A cara do Estado é cada vez menos providência e cada vez mais repressão. Como é que a gente pode perceber que a gente tem indicativos reais disso? Por exemplo, a visibilidade dos ministros do atual presidente. Se a gente pensar, por exemplo, quem é o ministro que lida com as Forças Armadas, esse está quase toda hora, está na televisão, dando entrevista, etc. Já o ministro da Saúde, o ministro da Educação, esse a gente não sabe quem é. Não sabe porque ele não aparece, certamente não importa, né? Então isso talvez seja um diagnóstico interessante para a gente entender o que efetivamente está se passando no país. Agora, falando de população brasileira, eu vou ler aqui outra coisa que eu achei também muito interessante, uma pesquisa da Ipsos, com mais de 23 mil entrevistados em 28 países, né? Não foi só aqui. Apurou que, para os brasileiros, eles concordam com a ideia de que direitos humanos beneficiam quem não merece. 74% dos brasileiros têm essa ideia, enquanto que a média global não passa dos 37%. Que leitura a gente pode fazer da nossa população? Ele já está exercendo um direito humano, né? Que é a liberdade de expressão. Tem um discurso fácil, rasteiro, que tem se espalha pela sociedade, de que direitos humanos são direitos de bandidos, tal. E direitos humanos são direitos... Eu volto àquela ideia da universalidade, são direitos de todos. Né? A gente tem que trabalhar com essa ideia. Eu digo sempre gosto de frisar para os meus alunos que isso é uma disputa, né? Não vencida pela civilização, pela dignidade, porque desde esses movimentos nos Estados Unidos e na França, há o movimento contrário. Né? A história da afirmação do constitucionalismo, né, dos direitos humanos é sempre essa. De um lado, a afirmação desses valores, do outro lado, uma resistência autoritária, né, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, esse discurso se espalha e é destrutivo, inclusive, para a democracia. E aí, trazendo para um ano de eleições. Então, será que é por isso que tem candidato aí fazendo apologia à ditadura, à tortura, e talvez por isso não tenha um impacto negativo? Será que é justamente por essa visão de que, aquela frase tão conhecida, né? Bandido bom é bandido morto. Será que, lendo essa pesquisa, a gente pode ter essa ideia de que é por isso que eles estão aí e estão crescendo? Tem uma autocrítica que nós, defensores de direitos humanos, precisamos fazer também. A gente não tem disputado o suficiente essa opinião pública. A gente tem se fechado na primeira frase conservadora que a gente escuta, né? Na primeira provocação ao debate. A gente não tem feito o esforço pedagógico, o esforço necessário para convencer essas pessoas e dialogar com elas sobre a amplitude dos direitos humanos. Porque agora os direitos humanos, nesse contexto que a gente está vivendo, já passou do ponto de criminalizar os defensores e a população carcerária. O que tem sido feito agora com os refugiados da Venezuela é um negócio terrível. Né? Então, mesmo o discurso meritocrático, né, de quem está lá na cadeia, que procurou e está lá, e os refugiados? Qual crime eles cometeram? Que não são criminosos, né? Fique sabe? claro. E ainda assim tem se estendido para eles o fato de que, olha, vocês não são humanos, porque só isso, apenas isso daria alguma cobertura para esse discurso de que eles não teriam direitos e que eles podem ter nem os direitos dos animais, né? Se a gente for colocar assim, nem se não fosse humano e fosse um animal. Então, a gente tem vivido esse ambiente e a gente não tem se esforçado.
o suficiente para conversar com quem tem uma opinião adversa à nossa. A gente tem se retirado desse debate e o que a gente tem visto é o crescimento da intolerância como um todo. Agora, professor João Paulo, dá para falar verdadeiramente direitos humanos num país onde os meios de comunicação, as concessões de rádio e TV, na maioria das vezes estão na mão de políticos, a igreja evangélica cada vez mais ganhando espaço, né, e outras entidades religiosas, não só evangélica, e a gente tem propriedade cruzada, enfim. Sim. Como é que a gente fala de democracia quando os meios de comunicação estão na mão de uma elite? Eu acho que, pensando no futuro, em uma agenda democrática para o futuro, essa é uma das questões fundamentais. Trabalhar com a regulação da mídia, ter uma regulação da mídia. E afastar essa ideia de que regulação da mídia é censura. Exatamente. Né? Todos os países, enfim, assim ditos civilizados, eles, em algum momento, eles fizeram um debate nacional, exatamente, né, com o objetivo de perceber os efeitos danosos, né, de concentração de grupos empresariais, enfim, dominando a mídia, porque termina vinculando interesses muito particulares de uma sociedade plural e complexa. Então, essa é uma agenda que me parece indispensável. E eu diria que se a gente pudesse fazer isso agora, seria perfeito. A gente tem um momento no Brasil hoje tão confuso, tão complicado, que é difícil encontrar determinados consensos sobre esse tema especificamente. Eu acho que talvez leve algum tempo, né? Talvez a gente tenha perdido um pouco o momento, né, adequado para fazer isso. Mas eu acho que a gente não pode pensar em democracia seriamente no Brasil se a gente não levar adiante esse debate. Bem como a reforma política, a reforma do judiciário, enfim, nós temos uma agenda imensa pela frente aí para a gente pensar em um futuro viável de democracia, né? Aprendendo com a própria experiência recente, que pedagogicamente pode ser interessante, pelo menos pensando otimisticamente, a gente pode tentar entender que essa experiência, pelo menos que ela seja uma lição para o futuro, né? Agora, no Congresso Nacional, professor Gustavo, no Congresso Nacional, lá onde as leis são feitas, votadas, os deputados, senadores e até o presidente da República, até que ponto eles têm real poder, com emenda, de modificar esses direitos? E também, diante dessa pergunta, até que ponto também nosso voto vai fazer a diferença ou não? Veja, direitos fundamentais, né, no texto constitucional estão colocados como cláusulas pétreas. Isso quer dizer que a alteração do texto só pode acontecer para ampliar, não pode ter uma tendência à abolição dos direitos fundamentais. Agora, a atuação tanto de executivo como de legislativo é fundamental para direitos humanos e direitos fundamentais. Por quê? Porque esses direitos eles não se bastam no texto. Sim. Eles precisam de serviços públicos, eles precisam de leis, por exemplo, saúde, né? Saúde, para você ter o serviço de saúde ali, você tem um complexo de normas, não é, sobre quem atende o quê, não é, qual a responsabilidade de Estado, município. Né? Então, o Congresso Nacional é fundamental. Quer dizer, né, este ano, que é o ano que a gente está votando para senador, para deputado federal, é muito importante ter cuidado com isso. Né? Às vezes a gente... Deputado estadual também. Deputado estadual também, porque o Estado tem suas responsabilidades, né, em relação a direitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ficar antenado com o discurso do nosso candidato. Porque, muitas vezes, a gente vota pegando só um aspecto do discurso do candidato e acaba colocando lá alguém que vai ter uma atuação, do ponto de vista mais geral, uma atuação muito negativa. O direito à saúde é lá, cláusula pétrea, não é isso que vocês todos... Exatamente. Mas aí Direitos vem fundamentais. esse congelamento nos gastos, né, na saúde. Então, de fato, até onde vai o poder da gente como voto e até onde vai o poder deles que estão lá? Não é? Porque, assim, democraticamente eles conseguem derrubar coisas que deveriam estar petrificadas, garantidas. É uma contradição, porque geralmente numa democracia, reformas estruturais precisam de legitimidade. Né? Geralmente quem faz a reforma estrutural do texto constitucional tal, são governos recentes e que passaram por urnas e receberam essa legitimação. No caso do Brasil foi o contrário, né? Essa reforma importantíssima foi feita por um governo que não tem popularidade alguma. E ele se gaba de não ter popularidade, né? Ele diz assim, realmente eu tenho que fazer, aproveitar a impopularidade. Né? Realmente, isso questiona
a natureza, inclusive, democrática do momento que a gente vive. E com a falácia do discurso da austeridade, né, da necessidade de enxugar gastos, né, quando a gente vê uma sangria em alguns setores outros setores totalmente descobertos. Exatamente. E os setores que ficam descobertos são os setores que dão base para os direitos fundamentais. Então, e o pior de tudo é a população não se mobilizar o tanto quanto a gente esperava com relação a isso. E a gente fica assustado com o avanço né, dessas situações, chegando cada vez mais perto, e a gente não consegue parar de correr atrás do rabo. Né? A gente não consegue fazer essa Constituição funcionar a partir do mínimo necessário. Né? A gente tem que ter um sistema único de saúde que funcione, ter um sistema único de segurança, de assistência social, que dialogue, né, com o Pacto Federativo, mas que a população, a sociedade civil saiba qual é o seu lugar no controle social e evite que o que deveria ser muito protegido pela Constituição vá dando lugar a outros interesses que também existem grupos que esperam que sejam protegidos. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, nosso programa de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.